Fala, nação! A mídia está repercutindo o excelente começo de trabalho do Filipe Luís no Flamengo. O Flamengo conseguiu mais uma grande vitória fora de casa, jogando com muitos desfalques na semana de decisão de Copa do Brasil. E a repercussão foi muito positiva, muitos elogios. Confira esse vídeo, esse corte da ESPN. Vamos lá, nação, se inscreva no canal. Caso dê o Flamengo não vencer o título da Copa do Brasil, que ainda é uma possibilidade, o G4 é importante, ou pode ser importante, claro, porque aí vai depender do Botafogo e Atlético, aquelas contas todas que o torcedor tem que ficar fazendo. Mas acho que, acima de tudo, esse bom começo do Filipe Luís, ele tem essa relevância porque o time está jogando bem há poucos dias de uma final em que ele, inclusive, tem a vantagem. Pois é, Zupa, e é o mesmo número de jogos do Diniz, o mesmo número de jogos do Filipe Luís, um Filipe Luís que caiu nas graças da torcida. É um Flamengo que vai criando essa casca e completamente diferente o momento que vive o Diniz no Cruzeiro. Para mim, a grande diferença entre o começo do trabalho do Filipe e o começo do trabalho do Fernando é que o Filipe Luís consegue fazer com que o Flamengo jogue o que ele espera. E o Diniz não está conseguindo, em termos de produção mesmo. Olhando para os jogos do Cruzeiro de jogo a jogo, a gente até vê a tentativa do modelo acontecer. Então o Cruzeiro tem ficado mais com a bola, tem trocado mais passes, tem tentado agrupar jogadores mais de um setor do campo e às vezes tentar uma inversão depois, que são princípios de jogo que a gente vê no time do Diniz. Mas o time tem problemas graves nas duas pontas do jogo, nas partes mais fundamentais. Então, lá atrás, no sistema defensivo, o time tenta sair muito construindo de pé em pé como o Diniz gosta. A famosa saidinha, já tão debatida. E não consegue. Tem muitos problemas. Ontem teve muito problema contra o Flamengo. O próprio gol do Flamengo, embora um gol de falta, ele surge de uma saída... A falta, ela surge de uma saída errada. O Flamengo recupera, a falta acontece, e o Davi Luiz bate e faz o gol. E vários momentos foram assim, não só ontem, contra o Lanús também. Então lá atrás o time não consegue jogar. E lá na frente, embora o time tenha posse de bola no meio campo e rode, o Cruzeiro não consegue ser um time que incomoda, que aperta e que amassa muito o adversário através dessa característica. E aí é uma questão até conceitual, né? Isso vale para a vida. Quando a gente tem que fazer algo e a gente não está conseguindo, a gente tem duas alternativas. Ou muda, ou continua tentando aperfeiçoar até conseguir. O Diniz é do cara que opta por aperfeiçoar até conseguir. Ele não é um cara de mudar. Só que enquanto isso não aperfeiçoa, o time está correndo muito risco, né? Talvez o time consiga aperfeiçoar na frente, talvez não. Enquanto esse processo anda, o Cruzeiro é um time que ele é pouco agressivo lá na frente e ele é frágil e exposto defensivamente por essa dificuldade de assimilação. Então ontem, mais uma vez, o Flamengo foi melhor do que o Cruzeiro, o Flamengo foi mais perigoso do que o Cruzeiro, o Filipe conseguiu fazer mais do que ele quis do que o Diniz. É animador o trabalho do Filipe Luís no Flamengo e é preocupante para a final da Copa Sul-Americana o futebol que vem jogando no Cruzeiro. Jean, vou querer já te ouvir sobre o Diniz. A gente tem até uma reportagem que mostra um pouco os momentos chaves do jogo, a questão com torcida, Matheus Pereira e tudo mais, daí depois a gente até mergulha mais nesse assunto. Mas sobre Filipe Luís, do que você percebe de mudança? É aquela coisa, dá para ter um diagnóstico claro, tipo médico, que quando vai avaliar um paciente fala é isso ou aquilo, ou não? Há uma melhora no quadro, mas não é tão sensível exatamente o que melhorou. O que melhorou no seu Melhora no quadro de saúde. Está se alimentando direito? Começou a fazer exercício? O que rolou aí nessa bagaça? Sabe que eu me lembro que quando o Filipe assumiu o Flamengo, né, eu falei... Cara, tem uma coisa de antemão que é muito positiva para o Flamengo. É óbvio que a gente está falando de um técnico inexperiente que vai começar o seu trabalho como treinador no time principal agora e tudo mais, mas tem uma coisa que vale para qualquer profissão, para qualquer momento, que é a inteligência. É o cara ter uma cabeça boa, é entender as coisas, é entender os problemas, é ter bom senso, é captar onde... Então, eu acho que, assim, a gente pode... apontar, evidentemente, mudanças específicas. Acho que, claro que a que acaba chamando mais atenção, até porque a gente fala de uma pessoa e de um jogador muito midiático, evidentemente, a utilização mais constante do Gabigol, até porque este era um jogador que quase não atuava com o Tite. Obviamente, quando eu falo tudo isso, eu não estou falando... o Gabigol é o responsável pela mudança no Flamengo. Não, absolutamente. Acho que nem o nível das atuações dele justificaria a gente dizer isso. Houve uma mudança muito clara ali no primeiro jogo que o Filipe Luís assume, que
agora eu não me lembro. Corinthians. Foi Corinthians. Jogo da ida no Maracanã. Que foi uma coisa absurda, né? De uma imposição, de um domínio, de uma pressão no campo de ataque, de ficar com a bola o tempo todo, mas que tinha também muito a ver com a escalação do Corinthians, também absurda, também assim, uma coisa que era nonsense, praticamente aquela escalação. O que eu quero dizer é que quando a gente fala de 8 jogos, 9 jogos, a gente querer pegar 8 jogos, 9 jogos e ser contundente e decisivo a respeito das mudanças que causaram, ou da mudança que primordialmente causou a melhora, eu acho que a melhora, inclusive, após mudanças de técnicos, é uma coisa muito comum no futebol de maneira geral. Tem um estudo que mostra isso, eu sempre gosto de citar, que você muda o técnico e tem um prazo ali que são 7, 8 jogos, é exatamente esse prazo, em que você tem, não vou dizer invariavelmente, mas na maioria das vezes uma melhora. O famoso fato novo, né? É o famoso fato novo, é a questão também de estímulo, na hora que você chega a um técnico novo, todos os jogadores se sentem estimulados, querem mostrar que quem tá meio desanimado fala, opa, agora é uma nova era, porque é assim. Cara, acho que assim, quando acaba um ano, começa um ano, qualquer um quando tem uma mudança profissional, quando acaba um ano e começa o outro, todo mundo tem essa coisa de, opa, né, zerou, a partir de agora os problemas eu vou deixar para trás, as coisas boas. Então, acho que essa mudança, ela é benéfica em geral num primeiro momento, mas não é só isso, evidentemente. A gente está falando de um cara inteligente, que tomou boas decisões e diferentes decisões, inclusive, de um jogo para outro. Então, eu acho até que não dá para argumentar que houve uma mudança tática específica que mudou tudo. Não. O Gerson talvez seja o melhor exemplo disso, porque quando todo mundo elogiava o Gerson jogando numa posição, ele, por força das circunstâncias, o escalou numa outra posição e o Gerson foi muito bem também nessa outra posição. O Jean mencionou o Gabigol, um jogador midiático. Hoje ele mostrou mais uma vez que sabe chacoalhar aí o mercado das redes sociais. A gente já vai falar sobre o Gabigol com uma postagem em que ele bebeu da fonte de Michael Jordan. A gente já chega nisso, mas antes eu prometi o lado do Cruzeiro com o Fernando Diniz. Vamos mostrar a cobrança da torcida em relação ao Diniz no estádio Independência. O Flamengo do Filipe Luís realmente não está deixando de competir, até no jogo que o único jogo que o Flamengo perdeu com o comando dele foi contra o Fluminense. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo, o segundo tempo foi realmente abaixo, mas o Flamengo não deixou de competir em momento nenhum. E há pouco tempo atrás, nesses jogos pré-decisões de Copa do Brasil, o Flamengo entrava no modo banana e fazia jogos muito ruins. E ontem não, o time competiu com muitos desfalques, muitos problemas. E o trabalho do Filipe Luís nesse começo está sendo impressionante, até acima do que a gente imaginava. E domingo, se Deus quiser, vamos confirmar o título da Copa do Brasil e seguir aí no Brasileirão também, buscando a melhor posição possível, né? O Flamengo tem que sempre buscar as melhores posições nos campeonatos. É isso, nação. Vou deixar um vídeo aqui no card falando sobre mais assuntos de Flamengo. Se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima. Saudações rubro-negras.